Como vai, Mayara? Que horas começa essa aula? 45. Horário oficial de Brasília, certo? Planalto Central. Meu garoto, você já começou a gravar? Não, né? Mas que beleza. Esse aqui é um rapaz eficiente, chamaria até um elogio para ele. O que faremos hoje aqui? Vamos conversar sobre... Qual seria o assunto? Que tal a gente falar do ISIS? O ISIS está danado, né? Problema sério. Assisti 2 programas sobre isso, mas a gente pode falar também sobre processo eleitoral, processo estrutural, como os partidos estão se estruturando, não é isso? Essa terceira via. A gente pode falar sobre educação, a gente pode falar sobre filosofia, a gente pode falar sobre música, né, Paulo? Sobre estrutura de dados, não é isso? Hein, Saulo? E o Scratch? Já tem 3 vídeos lá? Tem 3 vídeos lá. Hoje nós vamos corrigir o simulado, mas antes tem que terminar o exercício 3. Então vamos lá. Vamos lá. Fechou? Vamos nós. Bom, esse exercício 5 dessa lista 3 é um exercício sobre média, tá certo? Ele pede para calcular a média dessa distribuição de frequência. Essa distribuição de frequência, você tem uma pesquisa dos tempos de serviço em anos trabalhados dos empregados de uma determinada empresa. Então, veja só, você tem aqui de 0 a 10 anos, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50. Você tem quantos empregados nessa empresa? 30. Isso são os pontos médios, nós já sabemos calcular. Isso aqui é a frequência vezes os pontos médios, né? Isso aqui é a frequência acumulada. E essa coluna aqui é a soma de quê? Das frequências vezes os pontos médios. Bom, o cara pediu para a gente calcular a média do tempo. O cara do suporte já está aí fora. Sexta-feira deu uma... Foi complicado, ele já está ali esperando. Então, olha só, ele pediu para a gente calcular a média do tempo de serviço, tá certo? Ou seja, quantos anos, em média, os empregados dessa empresa trabalham nela. Então, vamos ver como é que a gente faz. É só dividir 720 por 30. Deu exatamente 24 anos. Então, nessa empresa, os empregados, Paulo, estão, em média, há 24 anos. E aí eu aproveito, Saulo Temeini, e minha engenheira querida, para perguntar a vocês e a Vitória também, e ao Paulo. É uma empresa típica brasileira? É uma empresa típica privada brasileira? 24 anos as pessoas trabalhando na mesma empresa? De jeito nenhum. Tá certo? Em especial se for uma empresa privada. Se for uma empresa pública, né, Lilson? Ainda a gente aceita. Agora, uma empresa privada brasileira tem uma rotatividade imensa. Então, isso aqui, obviamente, é uma empresa japonesa, tá certo? Onde as pessoas entram, fazem carreira, né, são bem pagas e ficam durante muito tempo. Então, calcular a média aritmética é muito simples, né? Cai na nossa prova, só vai até a média aritmética, não tem mediana nem moda. Então, você multiplica os pontos médios pelas frequências e divide pelo total das frequências. Então, tá lá, deu 24 anos. Bom, nessa questão, ele pediu também quem? A mediana, não é isso? Que não cai na nossa prova. Mas o pessoal que está ouvindo em casa, pessoal das turmas virtuais, mediana vai cair, tá certo? Não é o professor quem determina o que cai e o que não cai nas turmas virtuais, tá certo? Não é o professor. Então, para nós aqui, não vai cair, mas nós vamos fazer. Bom, veja só, ele pediu a mediana dos tempos de serviço. Para calcular a mediana, a gente só precisa da coluna o quê? Para determinar a classe da mediana? Da frequência acumulada, não é isso? Da frequência acumulada. Essa frequência acumulada a gente já fez. 7 mais 3, 10, 10 mais 11, 21, mais 4, 25, mais 5, 30. Então, está aqui. Essa é a fórmula da mediana. Essa fórmula, no dia que a gente for ter uma questão dessa
em uma prova, a fórmula vai vir. O importante não é decorar a fórmula, o importante é saber usar a fórmula. Então está lá a fórmula simpática. Essa fórmula, né, ela vai ser usada no momento que a gente descobrir qual é a classe da mediana. Então vamos lá, vamos descobrir qual é a classe da mediana. Primeira providência, soma as frequências, divide por 2. Qual é a soma das frequências? 30. 30 dividido por 2 deu quanto? 15. Aí o que você vai fazer? Clica e arrasta. Qual é a primeira frequência acumulada maior do que 15? 21. Essa é a classe da mediana. Tá certo? Então você pega as frequências, soma, divide por 2 e descobre qual é a primeira frequência acumulada maior que a metade das frequências. Essa vai ser a classe da mediana. Então a classe da mediana é essa aqui, ó, de 20 a 30. Coincidiu com a classe da média aritmética? Lembra qual foi o valor da média aritmética, Maiara? Lembra aí, Saulo? Que a gente acabou de fazer? 24. 24. Então, repara que a mediana aqui coincidiu, né? A classe da mediana, essa aqui, coincidiu com a classe da média aritmética. É o primeiro indicador para você saber se está fazendo a conta certa. Bom, então a classe da mediana é essa aqui. Tudo que a gente precisa está aqui. Então vamos lá, vamos ver. Quem é o limite inferior dessa classe? Limite inferior dessa classe, quanto é? 20. Quem é a frequência acumulada anterior a esta classe? Está em rosa choque. 10. Quem é a frequência simples da classe da mediana? 11. E amplitude, bicho, é sempre isso menos isso. Todas são iguais. Tanto aqui como na moda, amplitude é essa diferença. 30 menos 20, 10. Acabou. Essas questões são absolutamente iguais. Então, elas são uma receita de bolo, né, Maiara? Quer fazer uma prova bem simples, faz questões desse tipo aqui. Então, é só você pegar e substituir a fórmula. Limite inferior 20, mais a metade das frequências, que a gente já tinha feito a conta lá, podia colocar o 15 direto aqui, menos acumulado anterior, o FAA lá, ó, que é 10, vezes, eu fiz aqui passo a passo, tá? A amplitude, que é 30 menos 20. Repara que eu já podia colocar 15, não podia colocar 15 aqui, né? Já podia colocar 10 aqui. Todas essas questões são iguais, né? Então, fazendo a continha, 30 dividido por 2 deu 15, menos 10 deu 5, né? Embaixo aqui é 11, 30 menos 20 é 10, 20 mais 50 dividido por 11 dá 24,55. Como era de se esperar, né? A mediana ficou nessa classe. Muito bem. Então, olha só, a mediana, Vitória, é 24,55. O que é que isso significa? O que é que isso significa? A mediana não divide a distribuição em duas partes iguais? Então, abaixo de 24,55 eu tenho quantas observações? Quantas? Esse valor divide a distribuição em duas partes iguais. Abaixo dele tem quantos valores? Olhou e viu? 2? Porém, qual é o total que eu tenho, gente? Qual é o total que eu tenho? 30. Esse valor deixa quantos para a esquerda e quantos para a direita? Hã? Bicho, isso aqui é os meus 30. A mediana é 24,55. A mediana divide a distribuição em duas partes iguais. Se daqui até aqui tem 30, quanto tem aqui? E quanto tem aqui? Eu coloquei uma observação importantíssima nesse gabarito comentado, que não é esse aqui. Eu tive que preparar para o pessoal do virtual, tem 11 páginas. Eu fiz passo a passo. No final, eu coloquei exatamente essa observação. Se você chegar aqui e fizer essas contas mecanicamente, sem agregar nada,
nenhum pensamento adicional, não adianta nada. Não é essa a ideia. Fazer isso mecanicamente, qualquer um faz. Isso é um algoritmo, faz isso. Você tem que entender o que é que significa. Você tem que entender o que você está fazendo. Mediana não divide a distribuição em duas partes iguais. Se tem 30, abaixo da mediana tem quanto? E acima da mediana? Essa é a ideia. Senão não adianta nada. Fazer conta, isso aqui é o que menos importa. Agora, pensar é o que mais importa. Vocês vão ver lá o comentário que eu coloquei. Bom, então está aí a mediana que deu 24,55. Bom, agora a moda. Para eu calcular a moda, qual é a única coluna que eu uso? Essa aqui, ó. Essa aqui. Para eu calcular o valor da moda, eu só uso essa coluna. Está aqui a formulazinha da moda. Primeira providência, achar a classe modal. Dessa coluna aqui, qual é o maior valor? Dessa coluna, qual é o maior valor? 11. Essa é a classe da moda. Espera aí, é igual a da média? É igual a da mediana? Em 99,9999% dos casos vai ser igual. Então, essa é a classe da moda. Está tudo aqui. Então, vamos lá. Vamos ver quem é D1, vamos ver quem é D2. Classe modal é a classe maior frequência. Limite inferior, olhou e viu. 20. Beleza. D1, diferença para cima, 11 menos 3. D2, diferença para baixo, 11 menos 4. H, 30 menos 20. Acabou. Isso é mecânico. Todos são iguais. A fórmula é a mesma. Você pode programar isso aqui, não pode, ô Saulo? Você não, olha só, você não pode programar isso aqui? Pode. Você pode programar isso aqui. Eu posso criar um algoritmo que faz essa conta, não posso? Posso. Agora, eu posso criar um algoritmo para perguntar quantos estão abaixo da mediana? Não. Porque o algoritmo não vai saber pensar. Olha, eu adorei esse exemplo. Eu mesmo gostei. O programa não pensa, bicho. Na verdade, até existem alguns softwares mais sofisticados que... Né? Mas esse aqui não. Meu garoto, é um prazer inenarrável vê-lo aqui. Eu posso saber a que devo esta brilhante visita, esta... Como é que vai o neném? Maravilhoso. Já está chegando, a neném, né? Já está chegando o segundo aí? Não faça isso comigo, não. Mas a sua presença aqui, eu devo a quê? Eu estou matriculado no virtual. Ah, você está no virtual. Eu estou bem virtual no virtual. Ah, você também está virtual no virtual e hoje veio nos presenciar, veio nos presentear com a sua presença tão simpática. Só figuraça, Maiara. Só duas. Banana com banana, laranja com... Meu garoto, prazer enorme. Então vamos substituir? Vamos. Substituindo limite inferior, diferença para cima mais diferença para baixo, vezes a amplitude. Quanto deu a moda? 25,33. Já posso botar aqui direto, né? Já pode, minha jovem. 11 menos 3, você já coloca que é 8. Eu fiz o passo a passo só para o pessoal não esquecer. Gostou, Saulo? Beleza, né, Saulo? Beleza. Agora eu vou perguntar. Vamos ver se não vão fazer uma mediana, hein? O que é que significa esse valor 25,33? Valendo nota. O que é que significa esse valor? Sim, mas a moda e daí? A moda... Porque eu posso dizer que é a brega, é o brega. Não tem aquela menina de RH que falou, a pessoa tem a moda, então tem um brega. O que é que significa esse 25,33? Foi o valor que mais ocorreu. Quantas vezes ocorreu? Segundo Zuber. Essa não é a moda do Zuber? É. É só isso, tá certo? Ok. Prazer inenarrável de fazer um exercício prático, parecido com o do ENAD. O gráfico abaixo exibe os valores do IPCA entre 2004 e 2010. O rastro da inflação é a evolução do IPCA. Infográfico
AE, fonte BGE. Lembram? No primeiro módulo de estatística, numa tabela a gente coloca aqui embaixo, lembra? Hã? Quem gerou a informação? Lembra, minha engenheira? Mas, minha engenheira, que blusa bonita. A cor dessa blusa... A cor dessa blusa qual é? Verde o quê? Neon. Verde neon. Eu estou aprendendo, Maiara. Verde neon, mas que beleza, né? Vamos lá. O que é IPCA? Índice, é o país dos índices. Índice de preço. C é de quê? C de coração, segundo a Xuxa. Como é que é? Coração. Coração. Ô Saulo, você sabe fazer aquela figurinha do coração? Eu nunca aprendi. Nunca aprendi. Bom, índice de preço ao consumidor amplo ampliado, tá certo? Média inflação oficial. Então, olha só. 2004 deu 7,6%, né, claro, sempre em relação ao ano anterior. Depois, 5,69%, caiu para 2006 em 3,14%, subiu de novo em 2007, subiu aqui em 2008, caiu um pouquinho em 2009, em 2010 deu 5,91%. Aí eu quero te fazer algumas perguntas básicas. Com base no gráfico, responda qual o valor médio do IPCA entre 2004 e 2010. Utilize duas casas decimais. O que é que você vai fazer? Somar e dividir por quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Soma os valores e divide por 7. Então, quanto deu o IPCA? 5,29. Se você quiser colocar o porcento, pode colocar. O que significa isso? Lá, nesse gabarito comentado, eu especulo bastante, tá certo? Eu escrevo bastante. Então, por exemplo, lá eu escrevo o seguinte: o que significa, Lilson, 5,29 como IPCA médio nesse intervalo de tempo? Significa que, em média, os preços medidos pelo IPCA aumentaram 5,29%. É isso que significa. Que, em média, nesse intervalo de tempo, os preços, tá certo, medidos pelo IPCA aumentaram 5,29%. Bom, então a média foi 5,29%. Aí ele pergunta assim: quais os anos em que o IPCA esteve acima da média do período de... Quais os anos em que o IPCA esteve acima da média do período de 2004 a 2010? Olhou e viu. 2004, 2005, 2008 e 2010. Mais fácil é impossível. Beleza? É só você olhar no gráfico. Mas para isso, você tem que fazer primeiro o quê, Vitória? A conta da média, né? Então são 1, 2, 3, 4 anos acima da média, né? E 3 anos abaixo da média. Beleza? Muito bem. Depois... Bom, estão aqui os anos, né? Bonitinho. Estão ali os valores. Depois ele pergunta o seguinte: qual é a mediana desses valores? Para eu calcular a mediana, qual é a primeira providência? Colocar em ordem. Então, para calcular a mediana, a primeira providência é colocar em ordem. Ordenando os valores, vem 3,14, 4,31, 4,46, 5,69, 5,90, 5,91 e 7,60. Então, a gente ordenou os valores. A mediana é o valor do meio. Qual é o valor do meio? 5,69. Então, tá lá. Mediana é 5,69, que é o valor central, né? É o valor que divide a distribuição em duas partes iguais. Quando o número de observações é ímpar, é o valor que fica no meio. Por exemplo, quem é a mediana entre 1, 7, 11, 21 e 29? 11. É o valor do meio. Quem é a mediana entre 1, 6, 8 e 14? 7. Soma os dois do meio e divide por 2. 7. Isso aqui a gente já fez 500 vezes. Foi lá no iniciozinho. Então, tá lá. Como o número de observações é ímpar, a mediana é o valor do meio. 5,69.
Qual é a última pergunta? Quantos por cento, Paulo, a mediana é maior do que a média, Vitória? Qual é a conta que eu vou fazer, Fernanda? Quantos por cento a mediana é maior do que a média, Maiara? Hein, Tiago? É só dividir. Não. Como é que eu faço, Alilson? Divido um pelo outro. Dividindo 569 por 5,29 deu 1,0761. Ou seja, a mediana é maior do que a média, aproximadamente 7,6%. Beleza? Mas a mediana também pode ser menor, né? Pode, claro. Se tiver. Claro que pode. Beleza? Não, nesse exercício aí a divisão é a mediana pela média. Olha o que ele perguntou. Quantos por cento a mediana é maior do que a média? Contrário, ele poderia inverter. Tanto faz. Pode explicar de novo, não chegou a 7,5, porque a conta da divisão é 1,07. Eu esqueço esse 1. Isso é percentual, né? Quanto é que deu a relação entre as duas? 1,0761. Você esquece esse 1, dá 0,0761. Percentualmente, você multiplica por 100, dá 7,61%. Beleza? Vamos ver. Quantos por cento 30 é maior do que 20? 30 dividido por 20 dá quanto? 1,5. Certo? Você esquece esse 1, vai dar 0,5. Então, 30 é maior do que 20, 50%. Ou seja, 30 é igual a 20 mais 50% de 20. Quanto é que é 50% de 20? 10. Isso é percentual. Não tem nada a ver com estatística. Não é verdade? Olha só. Aqui, ó. Olha só. 30 dividido por 20. Isso é 1,5, não é isso? Não é 1,5? É ou não é? Então eu posso dizer o seguinte, 30 é igual a 20 que multiplica 1,5. Posso ou não posso? Vou reescrever isso. 30 é igual a 20 que multiplica 1 mais 0,5. Posso ou não posso fazer isso? Posso. 30 é igual 20 vezes 1 mais 20 vezes... Se eu estou calculando a razão, eu estou dizendo o seguinte, 30, bicho, é 1, que é o 20, mais 50% de 20. Isso é percentual. Eu já estou para escrever um texto sobre percentual, que é uma coisa que vocês precisam, nunca fiz. Uns exemplos mais práticos, né? Porque isso é básico, né? Você precisa de percentual o tempo inteiro, né? Variações percentuais a gente utiliza sempre. Então, 30 é 50% maior do que 20, né? É o 20 mais 50% de 20, que é 10. 20 mais 10, 30. Então, aqui, se eu quero a razão entre a mediana e a média, é só dividir um pelo outro. Esquece esse 1 aqui, dá 0,0761, que dá aproximadamente 7,6%. Beleza? Tranquilidade, Camila? Pode pagar aqui? Pode, né? Muito bem. Nem sempre a variação precisa ser positiva, a variação pode ser negativa. A mediana podia ser menor do que a média, né? Aí você ia fazer a conta ao contrário.
Bom, terminou? Terminou? Falta simulado? Bom, então vamos lá. Antes de fazer a correção do simulado, eu estou percebendo que hoje a sala está mais cheia. Segura. Por que está mais cheia? Só porque é a aula antes da prova. E o dia da prova. Pois é. Então eu acho que eu nem vou corrigir o simulado. Antes do simulado, o nosso momento filosófico para todo mundo ficar zen. A principal qualidade do estilo é a clareza. O homem que é prudente não diz tudo quanto pensa, mas pensa tudo quanto diz. Maiara, de quem são essas frases? Quase não vejo povo aí com essa luz aqui. Quase não vejo mesmo. Hein, Alilson, de quem são essas frases? Aristóteles. Pronto, Aristóteles. Beleza? Continuando o nosso momento filosófico para todo mundo ficar zen e tranquilo. Vamos lá, Fernanda. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos rocks rurais e tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa ficar do tamanho da paz e tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais. Eu quero carneiros e cabras pastando solentes no meu jardim. Eu quero o silêncio das línguas cansadas. Eu quero a esperança de óculos e meu filho de cuca legal. Eu quero plantar e colher com a mão a pimenta e o sal. Eu quero uma casa no campo do tamanho ideal, pau a pique e sapê, onde eu possa plantar meus amigos, meus discos, meus livros e nada mais. Quem souber o autor já está aprovado. De verdade. Ninguém nem desconfia. Mas se fosse uma música daquela que se abaixa, como é o nome? Aquela mulher que se abaixa. Como é que é? Nanete, não. Essa aí que está fazendo sucesso. Como é que é o nome dela? Hã? Anitta, não é isso, Anitta? Sim. Hã? A intérprete diz Regina, aí não vai, quer saber o autor. Meus jovens, isso é poesia. Um mineiro e um carioca. Tavito está vivo ainda. Zé Rodrigues, infelizmente, já se foi. Muita gente já conheceu, né, as músicas de Sá Rodrigues e Guarabira. O Rodrigues é o Zé Rodrigues. Isso é música. Coisa que a gente não produz mais, né? Tristeza. Simulado da V1. Vamos lá, simulado da V1. Quem fez? Ok. Então vamos lá, simulado da V1. Agora, Maiara, todo mundo vai prestar atenção global e total. Vamos lá. Primeira questão. É uma variável quantitativa contínua. Sexo de alunos de uma classe de primeira série. Pessoal de casa aí que está fazendo o virtual, esse simulado serve para vocês também, certo? A diferença é que esse simulado só vai até média, não tem mediana e mora, mas isso aqui cai para vocês também. Então vamos lá. Quantitativa contínua, sexo de alunos de uma classe de primeira série. Camila? Não. Número de eleitores de um município? Não. Preferência religiosa dos habitantes de uma cidade? Não. Percentual de fumantes em uma população? Sim. Sim. Número de alunos de uma classe? Não. Vamos lá? A primeira é? Não, por favor. A primeira é? Não adianta eu resolver. Correção não pode ser assim, você tem que esmiuçar. Sexo de alunos de uma classe de primeira série, qualitativa, atributo. Número de eleitores em um município, quantitativa, discreta.
Preferência religiosa qualitativa. Então não vai dizer qual é a sua preferência religiosa? 2,9. É muito fácil descobrir. É só pensar assim. Percentual de fumantes em uma população. Quantitativa contínua. E número de eleitores, número de alunos em uma classe? Quantitativa discreta. A ideia dessa questão é você saber a diferença entre uma variável contínua e uma variável discreta, né? E também saber a diferença entre um atributo, que é uma qualidade, a qual você não pode associar um valor numérico. Qual é a cor da sua pele? 3,8. Qual é o seu estado civil? 1,27. Isso não existe, tá certo? Beleza? Então está respondida a primeira questão. A gente fez várias dessa, né? Gabarito letra D. Aqui embaixo eu coloco, caso vocês tenham esquecido, quantitativa contínua varia continuamente. Quantitativa discreta são normalmente contagens, normalmente. Qualitativas são atributos, qualidades. Não é numérico, na imensa maioria das vezes. Então o gabarito é letra D. Certo, Vitória? Certo, minha jovem? Tudo bem. Quem acertou? Beleza, hein? Que maravilha. Bem. Né, minha engenheira querida? Quer dizer que a cor da blusa é? Neon. Muito bem, Camila. Como vai, Camila, esta mente brilhante? Vai bem. Vai bem, feroz. Ciência da computação. Beleza. Segunda questão. Pode fazer? Assinale a alternativa cujas variáveis são atributos. É essa aí? Não. Por quê? O que é que está errado ali? Mas é claro, o atributo está de vermelho, então de azul não pode ser. Tá certo? Número de pontos em um teste. Lindenberg, essa pessoa determinada, feroz, como é que está o inglês? Muito bem, parabéns. Então, Lindenberg, número de pontos em um teste é? Quantitativa contínua. Contínua não, discreta. Assim eu fumo. Eu tenho até cigarro aqui hoje. Quantitativa discreta. Estado civil, atributo. Agora, idade e número de pontos em um teste não são atributos. Então, está errado, certo? Grau de instrução, atributo. Idade não, estado civil é atributo. Sexo, estado civil e religião, as três são atributos. Hã? Tudo em vermelho. Beleza. Grau de instrução, peso e idade. Então, atributo, né? Atributo, normalmente tem a ver com variáveis qualitativas, ou seja, que não assumem valores numéricos. Mas o cara pode chegar e falar, o atributo, o número de dependentes, o cara tem essa liberdade de falar, mas ele tem que explicitar. Está falando o atributo, o número de dependentes, está chamando uma variável quantitativa discreta de atributo. Pode fazer isso. Então, Camila, gabarito, letra D. De novo, quantitativa contínua varia continuamente, quantitativa discreta são normalmente contagens, qualitativa, atributo, qualidade, não é numérica. Então, uma questão dessa, tranquilo. Certo, Ingrid? Muito bem, Fernanda. Muito bem. Aí, Paulo, eu não resisti e coloquei alguns exemplos, viu, Vitória? Alguns exemplos. Vamos lá. Salário, peso e taxa de câmbio. Quantitativa contínua. As três, certo? Fernanda, tudo bem? Salário é quantitativa contínua. Teu salário varia continuamente. Você ganha só, eu ganho 5 mil, eu ganho 6 mil, eu ganho 7 mil. Não é assim, né? Tem os centavos, etc, etc. Muito bem, mesma coisa peso, né? Quantitativa contínua e mesma coisa taxa de câmbio, que é absolutamente contínua. Aí tem número de alunos em uma classe e número de crianças do sexo masculino. Ambas são quantitativas discretas. É contagem. E aí vem religião, estado civil e cor da pele. São qualitativas, né? Então são atributos. Tranquilo? Tem uma
Vitória tem uma pergunta. Esta mente brilhante, você tem que parar para ouvir. Diga, Vitória. Não é brilhante assim. Eu queria saber na prova, porque ali a gente já dá para saber que é quantitativo. Então não preciso colocar quantitativo discreto, só discreto. Não? Porque não existe qualitativo discreto. Quer dizer que você quer colocar só discreto. Vitória, eu, em consideração a tudo que você já me escreveu, do fundo do coração, essa menina me escreveu... Posso falar? Pode, vou falar. Ela mandou um e-mail para mim que, olha, sinceramente, nunca te respondi, né? Ele tá sem falar. O que é raro, né? O que é raro. Porque, olha, do fundo do coração, eu chorei a beça. Cada vez que eu lia... Por isso que eu não respondi até agora, Vitória. Todas as vezes que eu leio... É verdade, é verdade. Foi assim... Mas eu vou lhe responder, lindas. Foi muito bonito. Muito bem. Então, Vitória, em consideração a você, querida, você pode não escrever quantitativa. Você pode até não escrever nada. Não precisa, tá, Vitória? Vamos lá? Bom. Considere as afirmações. Estatística descritiva é aquela que, a partir de uma amostra, permite a tomada de decisão sobre a população de origem. Já está errado, coloquei de vermelho, porque estatística descritiva não trabalha com amostra. Já coloquei entre parênteses aqui. Estatística descritiva trabalha com população, né? População. Censo é o método de pesquisa estatística que envolve a contagem completa na população. Essa é a definição de censo, né? É claro que numa pesquisa de intenção de voto, você não pode trabalhar com censo. Não é verdade, Paulo? Não tem como, né? Então, essa é a definição de censo e está verdadeira. A pesquisa estatística pode ser feita através de censo e amostragem. Ou você usa o censo ou você usa a amostragem. A amostragem é um processo que você vai coletar, vai dimensionar a amostra, vai coletar essa amostra, vai validar essa amostra. Nunca se fala tanto em estatística nesse país quanto na época das eleições. É todo dia, né? Todo dia. Embora vocês não percebam, mas na mídia o que você mais tem é estatística. Você mais tem informação, você mais tem tabelas, né? O que você mais tem são indicadores. Os jornais agora todo dia dão aqueles negócios dos eleitores. Ai, não aguento mais. Mas é bom, mas é bom. Percentual de fumantes em uma população é uma variável discreta? Não. Percentual é contínua. E aí, Camila, eu coloquei aqui, ó, percentual varia continuamente entre 0% e 100%. Exemplos, 2%, 1,37%, 0,82%, 73,82%, etc, 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 etc. Isso aqui eu escrevi ontem. Não existia. Por isso que os slides, não adianta, de uma aula para outra eu mudo. Então, o que responde a letra B. B, né, Camila? 2 e 3. Muito bem. Ok. Terminou? Não, foi a primeira página. Bom, o cara diz o seguinte: dada a distribuição de frequência abaixo de notas em uma prova de estatística, complete a tabela e responda as questões. Bicho, o cara te deu aqui as notas, né? Tem 5 classes, as amplitudes são todas iguais a 2, as frequências estão ali. Eu já coloquei aqui, porque essa frequência é sempre igual a essa frequência é sempre igual a essa, certo? Né? Essa é a frequência absoluta, essa é a frequência relativa. E aí você tem aqui a soma das frequências, dando... O cara quer saber quanto é essa interrogação. Brincadeira. Quanto é essa interrogação? 2 mais 8 mais interrogação, que é a nossa incógnita, que eu podia chamar de abracadabra, não é isso? 2 mais 8 mais abracadabra mais 10 mais 6 igual a 40. Não esquecendo que aquele símbolo ali é um símbolo grego, que significa soma. Aí eu somei, daqui eu tirei o valor da interrogação, que é igual a 14. Olhou e viu. Muito simples. Tudo bem. Ok. Então, uma questãozinha bem básica, né?
bem tranquila. Então agora vamos continuar. Bom, eu preenchi a tabela, tá? Preenchi a tabela e vocês já sabem preencher essa tabela. O que a gente mais fez foi preencher essa tabela. Ou preencher tabelas de frequência. Isso aqui eu colori também, né, para mostrar que é igual. Isso aqui eu colori para mostrar que é igual. Esses pontos médios a gente pode calcular, não pode? Precisa fazer a conta de todos esses pontos médios? Basta fazer o primeiro e somar quanto? 2. Isso aqui foi dado. Isso aqui o acumulado. 2 mais 8, 10, mais 14, 24, mais 10, 34, mais 6, 40. Esses valores foram calculados? Esses valores foram calculados? Foram. 2 por 40, 8 por 40, 14 por 40, 10 por 40, 6 por 40. É isso aqui. E esse aqui é o quê? Acumulado desse aqui. Primeiro é igual. Isso aqui a gente já fez 500 vezes, né? Uma tabela dessa você tem que fazer em 2 tempos. Porque é tudo mecânico. O que não é mecânico é responder as questões. Então, vamos lá. Quantos alunos tiraram entre 4 e 6? Entre 4 e 6. Está até colorido ali, ó. Quantos? Entre 4 e 6, entre 4 e 6 tem 14. Não sei se vocês notaram, mas eu já mudei a tabela para percentual. Notaram isso? Não, já passei para percentual para ficar mais fácil. Você pode passar para percentual, não tem nenhum problema. Bom, então 14. Ok. Qual o percentual de alunos que tirou nota abaixo de 4? Olha só, olha ali na tabela, abaixo de 4. Daqui para baixo? Abaixo de 4 é de 0 até 4, né? Então, mas ele quer o percentual. Esse percentual está onde? Aqui, ó, nessa coluna. Já está calculado esse percentual. Se você quiser, faz a conta de novo, mas ele já está pronto. Aliás, já vou logo avisando. Uma questão da prova só pode ser, né, Maiara, preencher uma tabela dessa. Nem precisa dizer. Tá, aliás, que nem a gente fez aqui. A tabela começou vazia, não é isso? Começou vazia, a gente preencheu a tabela. Aliás, o enunciado, aliás, eu acho que a tabela até é essa. Se não for, é quase igual. Bom, uma tabela semelhante a essa, tá certo? Semelhante a essa. Ok? Bom, então, quantos alunos tiraram nota entre 4 e 6? 14. Qual o percentual que tirou abaixo de 4? Você já preencheu a tabelinha, está lá 25%. Bom, então são questões bem singelas, não tem nenhum problema. É a interpretação dos valores que estão na tabela. Ô Lindeberg, você está com calor? Você imagina eu aqui, certo? Imagina eu aqui. E você imagina daqui a um mês, em outubro, em novembro. Que beleza, hein, Paulo? Mas é assim que os cariocas gostam, muito calor. Vamos em frente. Próxima, pode virar? Nenhuma dúvida, Camila? O seu olhar 43, eu já percebi. Diga, linda. É porque eu não acompanhei bem quando você explicou a parte da tabela no início das aulas anteriores. Sim. Então, eu ainda sinto dificuldade nela. Por que você não somou 25 com 5 se você quer menores que 4? Porque já é uma Amada, Ok, já entendi, porque já é uma soma. tu é feroz. Quem já está somado, linda, já está acumulado. Eu não posso somar porque eu já somei. Essa já é a soma. Essa é a soma. Eu percebi depois. Tu é feroz, tu é rápida. Muito bem, tudo certinho aí, no doubt, nenhuma dúvida. Podemos ir em frente? Pode? Vamos lá. Bom, aí vamos fazer uma questãozinha, né, Paulo? Um pouquinho mais saborosa. Não é isso, Maiara? Com saborzinho mais, né? Quantos alunos tiraram nota abaixo de 5? Olha só, repara que 5 é o ponto médio daqui, né? Bom, eu sei que tem quantos abaixo de 5? 1 mais 3, certo? 1 mais 3 é certo. Agora, abaixo de 5, 5 não está na metade desse intervalo? Quantos tem nesse intervalo? 14. Então, eu vou pegar a metade. Olha só. Abaixo de 5.
são 2, que são esses carinhas que estão de 0 a 2, certo, Camila? Mais quanto? 8, que são os carinhos que estão de 2 a 4, ou seja, 2 mais 8, e já dá o 10 ali. E aqui, eu vou pegar todo mundo? Não. Não é abaixo de 5, bicho, ó, daqui para lá? Então eu pego esse intervalo todo, que tem quanto? 14 dividido por 2. Deu quanto? 7. Olhou e viu. Então abaixo de 5 tem 17. Beleza? Saulo Temene, com a sua inteligência privilegiada, me diga o seguinte: vai cair uma questão igual a essa, uma pergunta igual a essa? Naturalmente, óbvio. Naturalmente. Tranquilos? Tudo certinho? Nenhuma dúvida. Vamos em frente? Camila? Quantos alunos tiraram 8 ou mais? Está escrito lá, direto. Quantos tiraram 8 ou mais? 6. Está aqui, ó. 6. 8 ou mais, não é isso? 8 ou mais, o pessoal tirou de 8 até 10. São quantos? 6. Beleza. Essa é imediata. Tá, Fernanda? 8 ou mais? E só para ficar mais saboroso assim, né? Quantos tiraram menos de 8? Menos de 8 é daqui para baixo? Menos de 8 é daqui para baixo? Não já está somado? Agora, olha só. Se 8 ou mais são 6 e tem 40, 40 menos 6 só pode dar? Essa essência é que vocês precisam saber, cara. Degustar a tabela. Degustar no sentido do significado. Do significado. Qual é a nossa grande vantagem competitiva? Eu escrevi isso lá. A capacidade de pensar. Essa foi a nossa o diferencial competitivo que nós tivemos em relação aos outros seres vivos desse planeta. Certo? Capacidade de pensar. Então, pensar. Muito simples. Muito bem, Paulo. 6, Camila. Qual o percentual de alunos que tirou nota abaixo de 6? Opa, abaixo de 6, olha lá, ó. Abaixo de 6, cadê o percentual? Quanto é? 60%. Abaixo de 6. Você pode somar. Já está somado, mas se quiser pode somar. Vai dar 24. E o percentual já está somado também. Mas se quiser gostar de fazer conta, soma de novo. Deu quanto? 60. Esse é o percentual que tirou abaixo de 6. Quantos são esses caras? 24. 60% de 40 dá 24 alunos. 60% de 40 dá 24 alunos. 100% de 40 dá 40. 20% de 40 dá 20% de 40 dá 10. Beleza? Aliás, 20% não, né? 25% de 40 que dá 10, tá? 25% de 40 dá 10. 20% de 40 dá 8. Certo, Alilson? Muito bem. Lindenberg, tranquilo, Lindenberg? Just keep on improving. Vamos fazer o próximo. Querem se deleitar com esta tabela aí? Podem se deleitar à vontade. Ela estará no AVA? Já está. Oculta. Essa semana vai ser danado para mim também. Nossa Senhora. Vai ser danado. Tudo certo? Abaixo de 6, 24 alunos tiraram nota abaixo de 6. São esses aqui. 2 mais 8, 10, mais 14, 24. Esses caras representam 60% do total. Né? Então, o percentual de alunos que tirou nota abaixo de 6 é quanto? 60%. Tudo certo? Tranquilo aí? O pessoal aí atrás? Eu achei que você tinha me abandonado, viu?
Hoje eu dei uma varrida lá nos participantes dessa turma. Achei, me abandonou, minha amada querida. Hein? Vamos lá? Letra F. Olha que questão bonita. Quantos alunos tiraram entre 3 e 7? O povo está feroz, hein? Entre 3 e 7, é só se fazer a mesma continha, né, gente? Entre 2 e 4. Entre 2 e 4 não tem 8? Vou pegar os 8 ou vou pegar só a metade? Só a metade, são 4 aqui. De 4 a 6 eu vou pegar todo mundo, que são os 14. De 6 até 8, eu vou pegar só a metade, não é isso? A metade de 10 é 5, então semelhante àquela anterior que nós fizemos, né? Então, olha só, entre 3 e 7, né? 8 sobre 2, que é esse 4 aqui, mais esse 14, mais a metade desse 10, que vai dar 5. Então, tá ali. Essas bolinhas aqui, esses círculos eu também coloquei ontem. Não existiam antes. Então, tá lá. 4 mais 14 mais 5, isso dá 23. Então, 23 alunos tiraram entre 3 e 7. Subjacente, né, a essa conclusão, o que é que está por trás disso aqui, né, Lindenberg? Acho que você perguntou isso logo lá no início, né? O que é que está por trás? Que esses 8 estão uniformemente distribuídos aqui, tá certo? Não tem nada concentrado. Ou seja, esses 8 tiraram notas espalhadas de uma forma uniforme nesse intervalo. Isso é verdade, né? A estatística mostra. A prova vai estar nesse estilo? Hã? A prova vai estar nesse estilo? E, jovem, qual é a sua graça? Tatiane. Você já fez quantas disciplinas comigo? Ô, Tatiane, qual é o seu curso? Gestão de RH. Você sabe o que significa a palavra ou o verbo simular? É o quê? Geralmente você vai fazer anteriormente aquilo que vai ser feito. Mas ela complicou muito, né, Nayara? Simular é imitar, não é isso? Não pode ser imitar? Pronto. Nós temos um... Os professores não vão por essa linha de raciocínio. Mas eles são outros. Matéria de gestão de RH? O negócio é o seguinte. Faz alguma outra matéria de gestão de RH? Minha jovem, preste atenção. Eu vou acabar com esses simulados. A ideia é reprovar. É fácil reprovar? Mole. Em qualquer matéria é facílimo reprovar. Né, Mayara? Em processos estocásticos, então, beleza. Aqui, ó, faço a questão... 3 questões teóricas e uma só disso aqui. Daquelas teóricas que vocês vão passar longe. Que coisa feia. Mas, gente, acho que merece isso. Pois já imagine, na verdade? Olha só, contar uma história aqui rapidamente. Vocês sabem que existe a reunião dos professores, né, de colegiado após a V1. Então, existe a reunião dos professores após a V1. Os professores vão lá e tal, e aí é mostrado num quadro as médias, né? Professor tal, da mesma disciplina. Isso ficou inesquecível para mim. Eu vim aqui um sábado, a reunião estava marcada para as 10, que eu já acho um absurdo, isso aqui não é serviço público, marcar reunião às 10. Marcaram a reunião às 10, começou 10h30, enfim. E aí começaram a colocar lá as notas. E aí, teve uma pessoa, que eu não vou dizer quem é, essa pessoa, sabe, parece aqueles vampiros que escorria o sangue. A pessoa ficava assim, regozijando, sabe, assim, uma felicidade, porque a média dessa pessoa tinha sido baixíssima. E ela tinha reprovado, assim, a imensa maioria da turma. Mas era uma felicidade. Eu saí dali numa depressão. É esse o papel do professor, é reprovar, pô? Mas, sinceramente, eu fui embora. Eu saí e falei, ó, dei uma desculpa, eu já ia sair mais cedo, porque eu dou aula para concurso. Mas eu sair mais cedo ainda. E fiquei com isso na cabeça, isso me perturbou. Essa pessoa está aí ainda, dando aula. Alô, alô. Não é homem.
E vocês conhecem pouco. Vocês de administração não sabem nem quem é. Não, nem de RH. Nem de RH. Não é de administração, não dá aula de matemática, não. Mas eu fiquei muito deprimido, porque a ideia é reprovar, pô, é muito fácil. Então, aí da próxima vez eu tive vontade, pô, agora eu vou ferrar todo mundo, eu vou ser o campeão. Campeão de reprovação, é muito fácil, pô. Mas a ideia não é essa, tá certo? Vamos lá, vamos em frente. Bom, quantos alunos tiraram acima de 7? O que é que você vai fazer? A mesma coisa. Você vai pegar metade dessa classe, certo? Né? Que é 10, vai dividir por 2, dá 5, mais os 6 aqui. Então, tiraram acima de 7, vai ser a metade dessa classe, que é 5 mais 6, que dá 11. Certo, gente? Ok? Não é acima de 7, né? Daqui para lá. Aqui tem 6. Aqui tem 10. O 7 está na metade entre o 6 e o 8. Então, é só dividir o 10 por 2, que dá 5. 5 mais 6, 11. Igual aos outros que a gente fez. Olhou e viu. Você tem que aproximar. Aí daria 6,5, por exemplo. Aí na resposta tem que vir um valor aproximado. Pode aproximar para cima, para baixo. Mas aí a nota no caso seria diferente, né? Como assim? O intervalo não seria, por exemplo, 0,2, 2,4. Não, aí você pode ter qualquer coisa. Você pode ter qualquer resultado, né? Mas eu não vou fazer isso aqui. Isso tem em prova de concurso público. Mas aí o cara aproxima. Deu, por exemplo, 6,5, o cara aproxima para 7. Sem problema. É exatamente igual. Mesma lógica, claro. Mesma lógica. Qual o percentual de alunos que tirou menos de 7? 72,5. É só você somar daqui para cá, né? Já são 24 mais a metade de 10. Tá certo? Que é 5, 24 mais 5 dá 29. 29 dividido por 40, 72,5. São questões recorrentes, né? Elas são bem semelhantes. Então, eu fiz de todos os tipos, para baixo, menor, maior do que, entre, tem todas as possibilidades. Agora, quantos alunos tiraram? Essa eu nunca tinha feito. Aí eu fiz um valor quebrado. Muito simples, essa é a regrinha de 3. Vamos lá. Olha só, abaixo de 7,6. 7,6 não está nesse intervalo? Certo? Está nesse intervalo. De 6 a 8, certo? De 6 a 8. Daqui para lá eu já sei, certo? Já sei que tem quantos daqui para lá? 24. Tem que saber até 7,6 para somar com 24. Beleza. Olha o que a gente vai fazer. Regrinha de 3. Vamos lá. De 6 até 8 eu tenho 10. O meu ponto é 7,6. Então vamos fazer as regrinhas de 3 aqui, ó. Quanto tem de 7,6 até 6? 7,6 menos 6, não é isso? De 6 até 7,6 tem 1,6, não é isso? 1,6. Daqui até aqui tem 2. Daqui até aqui tem quanto? 1,6. De 6 até 8 tem 2. De 6 até 7,6 tem 1,6. Beleza. Eu quero saber quantos caras tem aqui nessa parte vermelha. Eu não sei. O que eu não sei eu chamo de X. Pronto. Agora eu posso fazer minha regra de 3. Como é minha regra de 3? X está para 1,6, assim como 10 está para 2. Ou o contrário. 10 está... tá aqui. 10 está para 2, assim como X está para 1,6. Regrinha de 3, simples, são todas iguais. Então, a quantidade nesse intervalo, que é 10, está para amplitude no intervalo, que é 2, assim como a quantidade neste intervalo que eu quero calcular, x, está para a largura do intervalo, que é 1,6. E aí, esse x deu 8.
Tem outra maneira de fazer? Tem. Quer ver? Olha que coisa linda, que eu não quis encher muito aí. Olha só, daqui até aqui é quanto, gente? 2, não é isso? 2. Eu não quero 2, eu quero 1,6, certo? 1,6? Certo? Olha só. Quanto 1,6 representa de 2? Quanto é 80% de 10? Ninguém se emociona? É feroz. É lindo, né? Você pode fazer do jeito que você quiser. Ah, minha mente brilhante não fez assim, mas deu certo. Minha querida Vitória, você pode fazer do jeito que você quiser. Só mostrei outra forma de fazer assim rapidinho. Você pode ter vários olhares. Não importa o olhar que você tenha. A mesma pergunta que eu te fiz no começo do semestre. Como é que você vai garantir, como é que você garante no mundo real que as notas vão ser distribuídas? Ele está incomodado. Eu estou incomodado com isso. O garoto, você quer me perturbar? Olha só, a aula está terminando, você vem perguntar, meu querido A gente vai combinar aqui. Lindenberg, é o seguinte, a estatística mostra que é assim, a prática, de tantas medidas, ela se distribui uniformemente. A gente vai estudar a distribuição de probabilidade. Você é de ciência? Pô, tu vai fazer processos estocásticos, aí tu vai se fartar disso. Beleza? Por acreditar que é verdade. Quem gostou? Eu. Beleza, gente? Então tem várias soluções para cá, tá? É claro que é um exercíciozinho um pouquinho mais saboroso, né? Com um pouquinho mais de... Tá certo? Qual o percentual de alunos que tirou abaixo de 7,6? Aí não tem graça, né? 32, não são 32 os carinhas? A gente não fez a conta, não deu 32, né? 24 mais 8. É só pegar 32 e dividir por 40. Que aí já não tem graça, que dá quanto? 80%. Beleza? E, pode ir? Não, esse aqui demora. Coloca um outro rapidinho, por favor, só um pouquinho. Obrigada. E agora, a última pergunta, qual foi? Qual o valor da média aritmética? Bom, igualzinho a todos os outros, você já tem um ponto médio, tem as frequências simples, multiplica as frequências pelos pontos médios, deu 220. Você vai dividir 220 por quanto? Essa média deu 5,5. Igual a todos, né? Bom, terminou? Esse gabarito comentado em 11 páginas que eu fiz para o pessoal do virtual, vou disponibilizar para vocês. Essa aula vai estar lá. Linda, todas essas aulas estarão lá. Essa de hoje é a segunda. Sei. Aí não depende de mim. Eu vi que Pô, na semana estava até a aula 3. tá escrito lá, já tem 3. Vamos lá. A aula não terminou. Por favor. Por favor. Né, Paulo? E nem guarde os cadernos, porque perde ponto. Ubuntu. Sou quem sou, porque somos todos nós. Já conhece essa história, né? Quem não conhece... Não conhece? Bom, porque somos não pelo que temos. Ubuntu, Nagamambutu, Nagabantu. Uma pessoa só é uma pessoa por causa das outras pessoas. Rapidamente. Um pesquisador, que era inglês, ele foi fazer uma pesquisa na África, ficou um tempo lá. E no dia de ir embora, o que ele fez? Ele comprou doces, salgados e tal, e colocou pendurado numa árvore. Chamou as crianças da aldeia e falou, olha só, vocês vão fazer uma fila aqui, né? Vamos fazer uma fileira aqui, eu vou dar um sinal, quem chegar primeiro na árvore, ganha a cesta cheia de doces. Aí ele, vamos lá, todo mundo junto aí ele deu lá o sinal. O que aconteceu, Maiara?
todos eles juntaram as mãos e de mãos dadas, emocionante. E aí, assim eles foram, porque é cultural isso. Sou quem sou porque somos todos nós. Aí eu escrevi aqui, porque somos, não pelo que temos. Uma pessoa só é uma pessoa por causa das outras pessoas. Ubuntu, para quem é da área de informática, sabe o que é que significa, né? É uma distribuição Linux em homenagem a esse fato. E essa distribuição Ubuntu, que é muito utilizada, é em homenagem a esse fato. E para terminar, que a estrada se abra à sua frente, que o vento sopre levemente às suas costas, que o sol brilhe morno e suave em sua face, que a chuva caia de mansinho em seus campos, que a colheita te recompense, que o tempo te pareça breve, e até que nos encontremos de novo, que Deus lhe guarde na palma de suas mãos. De quem é? Isso é o fragmento de uma prece celta. Não é de nenhuma religião modernosa. Os celtas habitaram a Inglaterra há muitos e muitos anos atrás. Então essa prece, ela é muito antiga. Eu sei que ela é utilizada em algumas igrejas, né, em algumas religiões, mas na verdade é apenas o fragmento de uma prece do povo celta, que deu origem lá à Grã-Bretanha, né, a muitos habitantes lá da Inglaterra. Meu garoto, estamos terminando essa aula. Vamos lá. Esta aula terminou? Ela se